L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Barulheiro de obra, maluco. Eu tô com uma musiquinha na cabeça. Uma musiquinha que eu mesmo acabei de fazer. Eu tenho essa coisa de ficar fazendo música pra coisa do dia a dia. E essa musiquinha é do Júpiter. O gato que tem aqui. Tem dois gatos, o Júpiter e o Theo. E o Júpiter é mal-humorado, mas eu gosto dele. Eu gosto de gente mal-humorada. Acho que eu entendo o Júpiter. E aí a musiquinha é assim. Júpiter, Júpiter, um gatinho muito brother. Ele é o Júpiter, Júpiter, um gatinho muito brother. Tem que ter essa pronúncia do brother, tipo Gerson King Combo. King Combo? Gerson King Congo ou King Combo? O cara faleceu, o rei do funk, né? Gerson King Combo. Congo é... seria Kong, né, do Combo. Acho que é um trocadilho. King Combo, Congo, enfim. Se você não ouviu o Gerson King Combo, ouça. Funk Brother Soul, que é uma belíssima música. Eu te amo, brother. Então, é nesse ritmo musical e um pouquinho TDAH, um pouquinho disléxico, que a gente começa o centésimo segundo episódio de Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo, sem a Tati Bernardi ainda. Mas se ela me convidar... Eu não sou auspiciano, né? Mas se ela me convidar pra fazer um podcast com ela, eu acho que eu dispenso, assim. Acho que eu não tenho muita ambição de galgar lugares na vida para além de estar existindo, assim. A ambição não me acompanha muito, não me apetece muito a ambição. Então eu passaria essa bola. Mas, pra não dizer que é Tati Bernardi o nome dela, você não sabe essa polêmica porque a Tati Bernardi é uma jornalista, escritora, estudante de psicanálise, que tem um podcast que chama... Calma aí, vou fazer essa pesquisa aqui. Tati Bernardi. Paulistana, né, pra variar, uma moça branca, né? E meio sem graça, assim, meio umas palas nada a ver, do Mackenzie, esse negócio bem ruim, assim. E aí ela tem um podcast, né, de psicanálise que chama... Aí é outra pergunta aqui. Podcast. Eu acho que é Meu Inconsciente Coletivo. Meu Inconsciente Coletivo, exatamente. Que eu tive, às vezes, o desprazer de escutar alguns episódios. E a mulher manda muita bola fora, né? E ela é essa coisa meio... Esse arquétipo paulistano da mulher e do cara sem talento, mas que tá sempre nas paradas, assim, né? Acho que carioca também esse arquétipo, né? Mas... Capixaba também tem, mas capixaba é de outra ordem, um pouco mais vexamoso, assim, vergonhoso, enfim. E aí essa querida fez um podcast com o Christian Dunker, cara, ninguém mais ninguém menos que o youtuber mais famoso da psicanálise, o Falando Nisso, que também é uma fonte de inspiração, deixa de ser para acabar com o juízo, né? Já foi uma vez mencionado que as duas grandes fontes de inspiração comunicacionais desse programa são a Laurinha Lero e o Christian Dunker, né? É a intenção desse programa. Fazer um blend do Respondendo em Voz Alta com o Falando Nisso. O com Christian Dunker se chama... Não é um vlog, né? É um videocast, que é a evolução do podcast. Eles botaram o vídeo do podcast. Ai, meu Deus do céu, velho. Gente, na moral, vamos voltar pro programa de rádio. Fazer uma coisa bem winnicottiana. Cara, o nome é... Desculpe o transtorno, uma coisa assim. Oxi.
Sei, cara. Sei que um monte de gente boa. Desculpa o transtorno. É esse videocast aí com o Christian Duque que na chamada fala que vai comentar casos reais, né? Fazer certas análises selvagens, fazer certas interpretações, fazer certos entendimentos leigos da psicanálise a partir de exemplos da vida cotidiana que as pessoas mandam, né? Picuinhas das pessoas. O que, se você pensa minimamente a dinâmica da psicanálise por meio da transferência, é problemático pra caralho. Com essa mulher, então, puta que pariu. Mas, é isso que eu falei, no meu inconsciente coletivo eu vi que muita gente boa fecha com ela. Fecha com ela não, aparece no programa dela, né? Que não significa fechar. Que é um circuito, de novo, arquétipo paulistano do aproveitar-se da onda, né? Aproveitar-se da voga e estar sempre à disposição. Então você tem o Vladimir Safatli falando de Kafka, que é bom pra caramba esse episódio. Eu vi uma música que eu sempre esqueço o nome dela, mas é Maíra. Um psicanalista que me interessa, cara. Maíra. Psicanálise. Como é que é o nome dela? É essa moça aqui, Maíra Moreira. Eu sempre esqueço o nome dela, vou parar de esquecer. Maíra Moreira. E tem o Marcondes aqui. Ela tem Instagram também. Ela é uma PhD, né? Que ela tem os livros do Feminismo é Feminino e Fins do Sexo, como fazer política sem identidade. Então ela tem um trabalho bem legal, assim, a Maíra Moreira. Eu gosto do trabalho dela, eu gosto que ela tem discutido sobre gênero e psicanálise, apesar dos psicanalistas que às vezes rola. E ela tem um programa bom lá que ela vai discutir The White Lotus, The White Lotus, né? Acho que a primeira temporada com a Tati. Aí fica um papo meio esquisito, assim, mas tem as coisas interessantes. Eu gosto muito da Maíra mesmo, assim, tento acompanhar mais ela e quero ler esses 2 livros dela. Não li, só gosto de entrevista e vendo ela falando. Vi ela lançando esse Fim do Sexo, como fazer política sem identidade. E tinha até o Safadli participando, não sei se é da Autêntica ou da Autonomia Literária, tá até aqui aberto. Mas enfim, a polêmica é essa, não sei porque que eu tô falando dessa polêmica, mas é a polêmica da semana. Então, desculpe o transtorno aí. Eu vou começar a gravar. Vamos voltando aqui. E aí rolou mó bafafá no Twitter. A galera tentou cancelar a mulher, mas ela é meio uma quimera, uma meio medusa, assim. Quanto mais você corta... Não é medusa, quanto mais você corta a cabeça, mais aparece, né? Mais a hidra, né? Tem umas figuras que são anti-cancelamento, né? Que elas vão falar bastante que estão sendo canceladas, mas na verdade nunca somem, né? Impressionante esse negócio. Mas aqui nosso assunto é outro. Um abraço, Christian Dunker, todo respeito aí, você que almoça, já tô ligado ali na Flor do Sumaré, na saidinha ali da estação do Sumaré, que uma vez eu já almocei, tive quase certeza que o cara tava lá, o Christian Dunker, mas não perguntei não se era ele, mas parecia muito. Então, alarmezinho aqui de 20 minutos, que é o nosso clássico. Então você tá ouvindo aqui o Para Acabar com o Juízo, que é um pouco mais tradicional do que o Desculpa o Transtorno, e a gente só lê o antiético mesmo, a gente não interpreta nada de ninguém não. Se tem alguma coisa sendo interpretada aqui, possivelmente sou eu, assim, com os meus minha associação livre e meus atos falhos enquanto gravo. Mas, no episódio 102 desse belíssimo programa, os gatos estão correndo pela casa aqui, a gente está no capítulo 3, e olha, acabei de ver, porque não tem preparação, né? No feeling essa parada, no pelo. Contra pelo, já diria o senhor Benjamin, né? Benjamin. Valtinho Benjamin, história contra pelo, né? Escrever história contra pelo, tem essa história. E aí a gente está no capítulo 3 e a gente vai falar de Pierre Clastres. E mais legal ainda, talvez a gente chegue hoje na página 200, que é o marco, né? Talvez não, porque são parágrafos muito generosos aqui. A galera tava muito feliz escrevendo pra caralho aqui. Então bora lá. A gente está na página 198 da edição da 34. No original do francês a gente já está na página 174. E a notinha de rodapé é 9. Eu acho que eu ia voltar um pouquinho aqui para tentar ler, né, o que estava rolando. Vamos aqui, ó. Voltei a 197 e tem assim, Pierre Clastres. Pierre Clastres descreve... 3.2.3, o perverso da aldeia e os grupos locais. Pierre Clastres descreve o caçador solitário, unido à sua força e ao seu destino, e que lança o seu canto numa linguagem cada vez mais rápida e deformada. Eu, aspas, sou uma natureza potente, uma natureza irritada e agressiva. Foda, né? O canto do guerreiro aí que Pierre Clastres escreve no O Arco e o Sexto, livrão que textão, que tá na coletânea de textos chamada Sociedade contra o Estado. O Bull lançou uma versão muito bonita. Vale a pena, mas tem PDF também. A pirataria salva vidas. Seja pirata. Então, seguindo.
São essas as duas características do caçador: o grande paranoico do mato ou da floresta, deslocamento real com os fluxos, filiação direta com Deus. Então são essas as duas características do caçador, né? Deslocamento real com os fluxos, ou seja, não tem nada de metafórico, né? Ele é parte da natureza, uma natureza irritada e agressiva. Então, os fluxos de árvores, os fluxos de animais, né? Os porquinhos que vão correndo para cima e para baixo, vai ser deslocamento real com os fluxos e filiação direta com Deus, que é esse emissário. É que no espaço nômade, que é um negócio que eles vão falar melhor depois e vão tirar esse título de paranoico, né? Não vai ter essa associação à nomenclatura psiquiátrica, né? E ao vocabulário psiquiátrico, né? Eles vão adotar esse vocabulário muito mais geográfico, geopolítico, que é o do nomadismo, né? É que no espaço nômade, o corpo pleno dos sócios é como que adjacente à produção, ainda não se assentou sobre ela. Então aqui eles estão falando, tipo assim, o espaço, tô entendendo, né? O espaço floresta que o guerreiro habita, por exemplo, seja para guerrear, seja o caçador, né? Ele habita um espaço nômade, no qual o corpo pleno dos sócios é como que adjacente à produção, ainda não se assentou sobre ela. Depois no Platôs, talvez isso aqui eles chamariam de espaço liso, né? Um espaço não estriado, que o guerreiro ou na verdade o caçador ocupa. O espaço do acampamento permanece adjacente ao da floresta, é constantemente reproduzido no processo de produção, mas ainda não se apropriou deste processo, né, do processo da floresta. É uma indicação de um espaço estriado. O movimento objetivo aparente da inscrição não suprimiu o movimento real do nomadismo. Então, repito, o movimento objetivo aparente da inscrição dos sócios não suprimiu o movimento real do nomadismo, né? Então, há um objetivo aparente da inscrição dos sócios, né? Porque ele é objetivo só da sua aparência, porque tudo parece que emana da inscrição dos sócios, mas já é uma ação da inscrição dos sócios. E há o movimento real do nomadismo, que tem uma coisa que fica um pouco complicada nessa sentença, nessa frase. Fica uma coisa meio simbólico e real ainda, mas talvez eles vão tentar sair, como se o espaço da floresta fosse mais real que o dos sócios, né? Mas talvez eles vão sair, principalmente com essa coisa de uma adjacência complementar entre os dois espaços. Aqui, pronto. Antecipei. Mas não existe o puro nômade, há sempre e desde já um acampamento no qual se trata de estocar, por pouco que seja, de escrever, de repartir, de se casar e de se alimentar. Clastres mostra bem como entre os guaiaquis, a conexão entre caçadores e animais vivos é sucedida no acampamento por uma disjunção entre os animais mortos e os caçadores. Disjunção semelhante a uma proibição do incesto, pois o caçador não pode consumir suas próprias presas. Então, se por um lado o caçador tem uma puta conexão com esse espaço nomádico da floresta, que já carrega traços das disjunções do espaço do acampamento, do espaço um pouco mais sedentário do acampamento, no acampamento há essa disjunção, ou seja, essa divisão, essa inscrição específica no qual, por exemplo, o caçador não pode comer da sua própria caça, né? É algo que vai, de alguma maneira, como a gente vai ver em breve, é algo que vai repelir o acúmulo de poder, o acúmulo simbólico e o acúmulo suficiente para a formação do Estado, o acúmulo da propriedade, por exemplo. Então, doido isso, né? Doido essa disjunção importante ainda na máquina social primitiva, que o caçador não come aquilo que ele colhe. Interessante isso, né? Aquilo que ele caça. Você pensa na sociedade capitalista, né? Nessa coisa da meritocracia, da propriedade, como é diametralmente oposta, né? Muito desterritorializado nesse sentido. Seguindo. Em suma, como veremos em outras ocasiões, há sempre um perverso que sucede ao paranoico ou que o acompanha. Às vezes o mesmo homem em duas situações. O paranoico do mato e o perverso da aldeia. Então, se há uma paranoia que conecta na floresta, será que há um perverso que faz a disjunção? Ou que produz essa proibição semelhante do incesto? É o que veremos a seguir. E é foda, né, eles usarem esses termos da psiquiatria, assim. Deve ter algum estudo mais interessante do que o que eu possa dizer aqui, mas é um limite que o antiédipo ainda tem, mas é um limite interessante de usar essa nomenclatura, esse vocabulário psiquiátrico, né? Seja ele para definir os polos do delírio, como polo esquizofrênico e polo paranoico, ou os polos do investimento social desejante,
como paranoico e esquizofrênico, seja na manutenção das estruturas clínicas da psicanálise, né, neurose, psicose e perversão, mas já subvertendo, invertendo seu sentido, né, atrelando muito mais sentidos, a meu ver, de neurose, psicose e perversão aos movimentos de territorialização, de reterritorialização e de desterritorialização, né? Não necessariamente sucessivamente, mas com relações específicas a esses movimentos de acoplamento do desejo das máquinas desejantes com as máquinas sociais, né? Mas por que eles mantêm essa nomenclatura psiquiátrica e psicanalítica, né? Que aí no Mil Platôs eles mandam para as favas e vai falar de platô, de planta, de terra, de nomadismo, de espaços lisos estriados, modelos matemáticos, agenciamentos. Então eles abstraem um pouco mais, né? Então torna-se um pouco mais abstrato, apesar de mais pragmático, né? O Mil Platôs tem uma virada interessante. Será se o Para Acabar com o Juízo vai viver suficientemente para a gente ler junto o convite para a banca do colega aí? Será que a gente vai viver juntos esse momento de ler o Mil Platôs? Só um tempo de leve. Vamos lá. É isso aqui. Então tem o Paranoico do Mato e o Perverso da Aldeia, que é justamente o subtítulo, né? O Perverso da Aldeia e os grupos locais. Porque desde que o sócio se fixa, se assenta sobre as forças produtivas, né, e atribui a si próprio essas forças, que é essa questão do corpo sem órgãos, né, atribuir a si mesmo essas forças, assentar-se sobre as máquinas desejantes as forças produtivas e sociais e atribuir a si próprio essas forças. Né, tudo vem como se viesse miraculosamente desses sócios. O problema da codificação já não pode ser resolvido pela simultaneidade de um deslocamento relativo aos fluxos e de uma reprodução acelerada relativa à cadeia. Aqui vocês viajaram legal, vocês estão sozinhos agora, Deleuze e Guattari. Talvez Guattari você esteja sozinho, o Deleuze não entendeu também. O problema da codificação já não pode ser resolvido pela simultaneidade de um deslocamento relativo aos fluxos, então os fluxos se deslocam, e uma reprodução acelerada relativa à cadeia. Então tá. Desde que o sócio se fixa, se assenta sobre as forças produtivas e atribui a si próprio essas forças, o problema da codificação, né? Como que codificam-se os fluxos? Né? Como que você tem os fluxos da floresta, como é que você codifica, faz essas inscrições e repartições de quem é quem, né? E como que você determina quem é o caçador, quem é a mulher, quem é o coletor, de quem é o arco, de quem é o cesto, essas caralho. Que é o problema da codificação. Já não pode ser resolvido pela simultaneidade de um deslocamento relativo aos fluxos e de uma reprodução acelerada relativa à cadeia. Então, se há uma produção e deslocamento relativo aos fluxos e uma reprodução acelerada relativa à cadeia, não pode ser resolvido só falando que isso acontece de maneira simultânea. Talvez seja isso que eles estão dizendo nesse período, que fica um pouco confuso. Então, como se dá a relação dos fluxos e dos códigos, né, ou da cadeia que codifica? Cadeia é a cadeia de códigos, né? É preciso que os fluxos sejam objeto de extrações que constituam um mínimo de estoque e que a cadeia significante seja objeto de desligamentos que constituem um mínimo de mediações. Aqui, mais uma vez, eles vão trazer como resolução, né, para não separar uma coisa que é representativa, como se houvesse a caça, que fosse algo muito real, e depois tem a representação simbólica dessa caça, a partir da distribuição, mais uma vez para resolver esse empecilho de não cair nas dicotomias e nas representações, o Deleuze e o Guattari eles vão precisar fazer esse movimento, que no Mil Platôs tem um nome, Puta que pariu, eu sempre esqueço esse nome, que eles vão falar muito do agenciamento, ter um lado voltado agora eu esqueci completamente, que todo agenciamento ele é expressivo e de conteúdo, né? Ele é um agenciamento mecânico de corpos e ele é um agenciamento coletivo de enunciação. E que conteúdo e expressão não se sobrepõem, né? A expressão não se sobrepõe ao conteúdo nem vice-versa, né? O conteúdo sobrepõe à expressão. Talvez seja exatamente o problema da psicanálise, pensar que a expressão sobrepõe ao conteúdo, e o problema do marxismo, pensar que o conteúdo sobrepõe na importância à expressão, né? A infraestrutura que determina a superestrutura. E no caso da psicanálise, né? O
significante que determina o significado, né? E aí, o Deleuze e o Guattari trabalham muito nessa tecla de uma pressuposição recíproca. Pressuposição recíproca. Então, a expressão pressupõe reciprocamente conteúdo, o conteúdo pressupõe reciprocamente expressão, sem ordem de primazia, sem ordem de preferência, né? Na verdade, é um movimento misto e combinado. Da mesma maneira, eles já estão antecipando isso, trabalhando aqui que os fluxos pressupõem os códigos, mas os códigos pressupõem os fluxos de maneira recíproca e de forma que um rouba do outro certos elementos, ou cada um tem um vestígio do outro, né? Então, com esse ótimo exemplo da caçada, já há código na caçada e já há código nos fluxos da caçada e já há fluxos da caçada na distribuição, no encadeamento dos códigos, né? Então, mais uma vez lendo a partir dessa explanação, é preciso que os fluxos sejam objeto de extrações, e aqui tem um nome importante que eles estão apresentando, que constituam um mínimo de estoque. Os fluxos sejam objeto de extrações, repartições, né, retiradas, que constituam um mínimo de estoque. E que a cadeia significante, ou a cadeia de signos, a cadeia de códigos, seja objeto de desligamentos, ou seja, não sei, mas algo que escape, que constitui um mínimo de mediações. Problemas de desligamento para produzir mediação, né? O código nunca é inteiro com relação aos fluxos e sempre necessária a constituição mínima de mediações pragmáticas, né? Com quem fica tal parte, quem fica com a coxa, quem fica com o pé, quem fica com o focinho do porco que foi caçado. E o que eu estava tentando lembrar... é porque anteriormente eles falaram dessa diferença, né? Essa é a pergunta do capítulo. Como assegurar a adaptação recíproca, o amplexo respectivo de uma cadeia significante de um fluxo de produção. Então esse é o problema mesmo do parágrafo, né? E anteriormente eles vão falar de um capital fixo ou estoque filiativo, que diz respeito à codificação principalmente, e o capital circulante ou blocos móveis de dívida, que dizem respeito às alianças e aos fluxos. Então, estamos aí. Agora eles acrescentam novas nomenclaturas, que são operações de fluxo sendo objeto de extrações e códigos sendo objetos de desligamentos, que constituem a mínima de mediação. Então, bora lá. Confuso, mas é a lógica dos fluxos e dos códigos aí. Um fluxo é codificado quando desligamentos de cadeia e extrações de fluxos operam em correspondência, se estreitam e se esposam. É tal de plexo, né? Que eles estavam mencionando no começo desse parágrafo. Um fluxo é codificado quando desligamentos de cadeia e extrações de fluxos operam em correspondência, se estreitam e se esposam. Então tem que haver essa pressuposição recíproca, né? Desligamentos de cadeia, extrações de fluxo. De uma partilha de caça, as extrações do fluxo que se separa dos fluxos, né? Tem muito isso na história que Foucault vai traçar sobre a medicina, né? O corpo humano no Nascimento da Clínica. O corpo humano como um fluxo de carne, né? Um fluxo de carne do cristianismo, quase codificado pelo cristianismo, que de repente ele é totalmente separado, né? Há inúmeras extrações possíveis e repartições desse fluxo continuado que é o corpo, para desenvolver uma ideia anatômica, né? E um problema muito grande nessa descrição, essa codificação dos órgãos do corpo, quais são os limites desses códigos, quais são os desligamentos que operam, né? Principalmente nessa descrição dos órgãos e do seu funcionamento, né? Da sua fisiologia, da sua ligação, dos seus limites, que são necessariamente intercambiantes, porque um ótimo exemplo é um corpo vivo, porque está tudo conectado. Não tem tanto um limite, sempre há, mesmo que o código se esforce, há sempre algo que se desliga daquilo que está codificado, exatamente porque está em cadeia, porque está conectado. E porque o início e o fim de algo é sempre a conexão com outra coisa, já é sempre uma transição, já é sempre, talvez, diremos, um movimento de devir, uma zona de vizinhança, né, que se estabelece. Bom, então quando que acontece uma codificação do fluxo? Um fluxo é codificado quando desligamentos de cadeia e extrações de fluxo operam em correspondência, se estreitam e se esposam. E é já a atividade altamente perversa dos grupos locais que maquinam os casamentos da territorialidade primitiva.
Então, se lá no nomadismo, no espaço nômade da floresta, é o caçador paranoico que está em jogo, muito mais ligado com os fluxos, né? Muito mais ligado ao delírio psicótico, né? A essa fusão quase com a floresta, né? Que eu sou a natureza irritada e agressiva, né? E essa confusão de não haver mais eu. Por outro lado, na atividade altamente perversa dos grupos locais, ou das aldeias, ou dos acampamentos, que maquinam os casamentos na territorialidade primitiva. Uma perversidade normal ou não patológica, como Henri Ey dizia nos casos em que se manifesta um trabalho psíquico de seleção, de refinamento e de cálculo. Bom, então isso aqui é muito importante. O Henri Ey não tem nota de tradutor aqui, mas ele é um cara que vai fundamentar lá na França uma certa... Quem me mostrou esse negócio foi o Fabrício. Infelizmente, passei por isso. A gente tem até que dar uma olhada no Henri Ey de novo. Ai, cara, o que eu fiz aqui com o computador? Ah, tá certo. Bom, acho que o lápis tá... Deixa eu pegar o lápis aqui rapidinho para sublinhar isso. O Henri Ey, ele vai fazer tipo uma enciclopédia assim, dos termos psicanalíticos, vai fazer um levantamento no meio da bagunça. Eu acho que ele é da década de 50. E, curiosamente, o Orlandinho não colocou a nota do tradutor aqui com nome e descrição, né, de quem é o Henri. Então, em que sentido que é perverso, né? Uma perversidade normal ou não patológica, como Henri Ey dizia nos casos em que se manifesta um trabalho psíquico de seleção, de refinamento e de cálculo. Agora, por que um trabalho psíquico de seleção, refinamento e cálculo está relacionado à perversão não patológica? Eu gostaria muito de entender. Então a gente tem que ir lá no Henri Ey. Isso aqui vale a pena ver. É porque ele tem uns tomos, quer ver? Deixa eu terminar de ler esse parágrafo, senão não termina. Eu vou procurar aqui o Henri Ey, que tem uns tomos que eu vi específicos que eu estava estudando. É a perversão no Henri Ey mesmo. É isso, no artigo que eu estava fazendo. Ah, deu o alarme aqui. Deixa só mais um pouquinho aqui e vou procurar o Henri Ey. É o que se passa desde o início, visto que não há um nômade puro que possa contentar-se em cavalgar os fluxos e encantar a filiação direta, né, com Deus, mas há sempre uns sócios que espera sentar-se e já extrai e se desliga. Não tem como você pensar um caçador nômade solitário sem um acampamento que o aguarda, porque há uma origem a partir dos sócios. Esse é o ponto do extrato humano, né, do extrato alopático, como vamos dizer, Deleuze e Guattari, no Neoplatoso. Ou seja, surge de um sócios, né? Emerge de um sócios, não existe isso. Senão não é humano, aí tá tudo bem também. Quer ver? Que ele vai definir a perversão como estrutura aqui, quer ver? Só um instantinho. Esse artigo aqui que eu vi. Aqui. Por isso relei para. Esse é um artigo da Pierre Aulanier Spairini, né, que é um artigo de uma francesa, pelo que eu entendo, né, examina a perversão como estrutura clínica, né. Recusa, lei e desafio são os 3 marcos que a autora destaca no sentido de tomar a resposta que o perverso foge diante do que Freud guina sobre o termo horror. Enfim, então ela vai se referir, esse é um texto de 66, da Pierre, e ela se refere ao Henri, né, Henri. Por isso, relei para vocês a passagem já citada do estudo que Henri Ey consagra perversão, estudo do qual não necessito fazer elogio e que me parece designar de forma exemplar o ponto de divergência entre uma concepção psiquiátrica e uma formulação que se queira psicanalítica. Número 13 do estudo, Henri Ey escreve postulando a existência de uma perversidade normal em oposição a uma forma patológica. Nossa, que conveniente que eu achei isso aqui, hein? Vamos lá.
Então tá lá no estudo. Depois eu quero fazer um parênteses desse estudo, né, que ele é bem grande. Se a perversidade se define pela organização sistemática de um programa vital de ações cínicas, tá? E, como vimos, testemunha um trabalho psíquico de seleção, de refinamento, de cálculo, exatamente onde Deleuze e Guattari pegaram, né? Que ele confere seu valor próprio de escândalo e de vício, que é a coisa do fetiche, a coisa da armação, do esquema artificial, que faz uma seleção, um refinamento e um cálculo para que possa haver o gozo do perverso, né? De todos nós como perversos. Que confere seu valor próprio de escândalo e de vício, uma tal forma de perversidade da consciência moral não pode ser fatalmente sempre patológica. Isso seria, com efeito, não reconhecer e desvalorizar a própria existência do ato voluntário, de lhe recusar a capacidade de fazer emergir o sistema pulsional, em função de influências e de representações coletivas, hábitos ou gostos sabidamente cultivados, os princípios perversos de determinação e de orientação do comportamento. Então, muito bom, né? Orientar o comportamento e as pulsões já é algo perverso, assim, né? Bem interessante isso, já é criar artifícios, né? Refinamentos, cálculos e seleções para satisfação, né? Muito foda isso. É muito perversinho polimorfo a gente mesmo. Ademais, a noção de uma perversidade patológica exige, para ser aceita, estudos e análises aprofundados, porque a perversidade aparece aos olhos de todos, mais natural e frequentemente como efeito de uma má consciência do que de uma doença. Tem mais um peso na consciência os atos perversos do que um adoecimento. Se os psiquiatras têm tido tanto problema a fazer aceitar que uma certa forma de perversidade seja doentia, resta-lhes se interrogarem sobre o fundamento de uma distinção que eles colocaram para si próprios. Porém, depois de ter admitido que existe uma perversidade não patológica, que é precisamente a mais pura, nós veremos que não pode existir uma perversidade patológica. Puta que foda! É porque tem um problema muito sério na perversão, que a psiquiatria se debruça, a psiquiatria do século XIX se debruça, que é o que é esse comportamento, né, refinado, de seleção e de cálculo, e como ele é maléfico em algum ponto, vicioso e maléfico, e vicioso não só no sentido de repetição compulsiva, mas vicioso no sentido de contrário de virtuoso, socialmente vicioso, socialmente degenerado, depois de ser outro termo que vai aparecer, como algo prejudicial aos outros, né, como algo de escandaloso mesmo, como algo que ou fere as convenções e leis sociais, no sentido de transgressão, ou é escandaloso, como o voyeurismo, como o exibicionismo, se masturbar em público, usar desse tipo de artifício, não fazendo elogio isso, né? Mas que todo mundo tem, né, uma certa frição, por exemplo, nesse tipo de artifício. Pô, talvez a gente esteja sendo vigiado pelo vizinho, mas continua fazendo sexo gostoso. Massa, cara, top da balada. Então é isso. Mas qual que é o problema? O problema é que a psiquiatria tem um conluio com o aspecto jurídico, com o poder judiciário, com o saber jurídico. E nisso é preciso, de alguma maneira, dizer que a transgressão da lei, ela é, por si, um movimento que precisa ser condenado juridicamente, mas que as bases estão na discussão sobre saúde, nas discussões sobre o mental, sobre o discurso psíquico. E aí tem um embate complicado de patologizar a dimensão da transgressão da lei. Então a perversão é difícil qualificá-la como um adoecimento no sentido de que ela não necessariamente produz sofrimento. Talvez ela produza um sofrimento muito grande no sentido que ela não pode ser realizada, não pode ser continuada como processo. É um exemplo do vício, agora o vício no sentido de compulsão à repetição, no sentido de desde pornografia a drogas a relacionamentos. Tudo pode viciar nesse sentido, tudo pode ser alvo de um investimento perverso, né? Que, de alguma forma, na escassez ou na problemática social que isso traz, exatamente essa dimensão do escândalo, por exemplo, minha família não aceita que eu sou viciado em pornografia, minha família não aceita que eu quero transar com animais. E não estou defendendo quem transa com animais, nem falando que é legal isso. Mas há um escândalo, há um problema que se dá em decorrência, mas não por causa dessa produção calculada, refinada e selecionada de certa forma de satisfação. Porque todos nós temos nossas formas de satisfação mais ou menos aceitas para lidar com os nossos impulsos, né? Desde trabalho, Candy Crush, tá ligado? Foda-se. Mas tem umas que dá uns BO, assim, que é muito não socialmente aceita, e por outro lado,
Pode ter esse problema, por exemplo, de continuidade. Tá, mas como é que eu vou pagar para ver mais pornografia? Tipo, como é que eu vou pagar para mais droga? Então, é esse problema que está sendo colocado. Por fim, o Henriet Estudos é um dos estudos gigante aqui, quer ver? O Henriet com Paul Bernard e o Charles Brisset tem um manual de psiquiatria, mas não acho que seja isso. Sobre psicanálise, estudos sobre os delírios. Pô, um autor interessante, né, cara, pra gente voltar a se debruçar nessas definições da psicanálise, né? Eu não vou achar aqui agora, já deu bastante tempo. Pode ser o tratado de psiquiatria. Aqui no artigo que eu estava lendo é descrito só como... Quer ver? Na referência bibliográfica. Estudos psiquiátricos, isso mesmo. Estudos psiquiátricos. Então vale a pena dar uma olhada nos estudos psiquiátricos do Henriet. Tá bom, galera? Desejo a todos e todas um bom resto de semana. Um forte abraço. 35 minutos de episódio. Tava faltando isso mesmo. Episódio mega gigantesco Blauster. Beijo, forte abraço e até a próxima.